Olá, turma! Tudo bem? Vamos mais uma videoaula. Hoje nós iremos estudar nosso componente curricular Geografia e nosso objeto de aprendizagem é Organização Política, certo? Organização de organizar algo, alguma coisa, né? Algo que fica organizado certinho. E política, né? Política é um sistema, né, que nosso país vive, que né, no sistema de democracia, a política do nosso país é democrática. Então, vamos lá. Para que um povo se organize, é necessário um regime de governo no qual todos respeitem e obedeçam às leis elaboradas para o bem comum. Ou seja, em um governo, em uma política, a gente tem leis e deveres. Então, para que esse governo seja organizado, é preciso que todos cumpram as leis, tanto os políticos como os cidadãos. Essas leis podem estar escritas em documentos oficiais ou simplesmente serem aceitas por todas as pessoas, certo? Por exemplo, nós temos as leis do nosso país, elas estão escritas e elas devem ser cumpridas, tá bom? Mas é claro que a gente não vai ficar com essas leis em mãos, não vai ficar falando só sobre isso, né? A gente tem que fazer no nosso dia a dia, cumprir isso nos nossos atos, certo? Por exemplo, todos os cidadãos devem respeitar a Constituição. O que é a Constituição? A Constituição Federal ela é a lei máxima do nosso país. A Constituição ela vem dizer os nossos deveres, os nossos direitos, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, ela é a lei máxima do nosso país, a Constituição Federal, o CF. Mas algumas tribos no interior da floresta amazônica nem sequer têm ideia do que é Constituição Federal. Ou seja, uma pessoa que mora, um índio, por exemplo, que mora numa tribo no interior da Amazônia, ele não tem contato com o homem branco, com a tecnologia, ele vive lá, ele vive da pesca, ele vive da natureza, do meio ambiente que ele está inserido. Então, esse índio, ele não tem acesso à Constituição Federal, então ele não conhece a Constituição Federal. Porém, na aldeia que ele vive, tem as regras de convivência. Lá, ele tem que respeitar o outro, ele tem que caçar, ele tem que sustentar a sua família, ele tem deveres e direitos, né? Ele tem as regras de convivência lá, conforme a vida que ele vive na aldeia, tá? Mesmo ele não tendo contato com a Constituição Federal. Aí, como nos diz assim, ó, nessas tribos, as leis são as regras de convivência, como eu já havia dito, estabelecidas entre todos os anos e todos ao longo dos tempos, certo? No Brasil, o sistema de governo é o presidencialismo. Silmara, o que é o presidencialismo? O presidencialismo é um sistema de governo onde se tem um presidente. Esse presidente ele é eleito pelo povo e através do voto direto, voto secreto. Como nós temos o nosso presidente, que é o Jair Bolsonaro, o Messias, né? Que chamam de Bolsonaro, né? Ele é o nosso presidente da República, o chefe maior do governo brasileiro. Então, ele foi eleito pelo povo, os cidadãos tiveram o direito de votar nele e aí escolheram ele, aí ele foi eleito. Então, é um sistema presidencialismo, onde nós temos um presidente que é o chefe maior do Estado. Então, para que a gente possa melhor organizar nosso país, nós aqui brasileiros, nós temos 3 poderes governamentais, tá? Que é o poder executivo, legislativo e judiciário, certo? Para elaborar as leis, nosso sistema conta com o poder legislativo. Dele fazem parte os senadores, os deputados federais. Os deputados federais, os que criam as leis nacionais, ou seja, os deputados federais, eles criam leis para o Brasil inteiro, certo? Pensam no Brasil inteiro, nacional. Já os deputados estaduais, eles são responsáveis por leis estaduais. Digamos, os deputados do estado do Maranhão. Eles pensam e eles planejam, criam projetos para o estado do Maranhão, estaduais. E os vereadores, eles são responsáveis pelas leis municipais, certo? Só do município. Por exemplo, aqui em Barreirinhas, os vereadores de Barreirinhas, eles criam lei, cabendo a eles somente aqui o município, a cidade de Barreirinhas, os vereadores. No Congresso Nacional, ele é composto do Senado Federal,
formado por senadores, e da Câmara de Deputados, formado pelos deputados federais. Chamamos Assembleia Legislativa, o local onde os deputados estaduais se reúnem, né? Vocês já ouviram falar, assistindo o jornal, o pai de vocês já falaram, a Assembleia Legislativa é o local onde os deputados estaduais se reúnem. Já a Câmara Legislativa é a Casa dos Vereadores. Por exemplo, aqui em Barreirinha nós temos a Câmara Legislativa, onde os vereadores discutem, planejam, organizam propostas para estar melhorando a vida dos cidadãos barreirienses, né? A Câmara Legislativa. Aí mais embaixo aqui nós temos o poder judiciário. O que é o poder judiciário? É o poder onde eles observam e cumprem a lei, as leis que o legislativo cria, né? O poder judiciário é esse. Para que a ordem seja observada e cumprida, a nação brasileira tem ainda o poder judiciário, do qual fazem parte os juízes, que garantem a execução das leis criadas pelo poder legislativo, como eu já havia dito. Então, o poder judiciário, quem ocupa o cargo de poder judiciário são os juízes. Eles têm que observar e cumprir esta lei. Aí nós temos mais embaixo aqui a imagem de Brasília, né? Aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês olharem. A imagem de Brasília, certo? Lá onde tem os poderes, os 6 poderes. Aí diz assim, o poder executivo é responsável pelo cumprimento das leis. Ele se divide em poder executivo nacional, que é o presidente da República, o vice-presidente e os seus ministros. Temos o poder executivo estadual, que no caso são os governadores e vice-governadores e secretários estaduais. Aqui o poder executivo estadual é o Flávio Dino e o secretário dele e o vice dele. Aí vamos lá, e também temos o poder executivo municipal, que é o prefeito Amilcar, né? E o seu vice e os secretários dele. Como a gente tem o secretário de Educação, que tem os Ministérios de Educação, de Saúde, de Lazer, né? Isso são os secretários municipais. Então, aí se chama o Poder Executivo Municipal. Então é isso, turminha. Aí depois vocês vão responder a atividade na página 17 e na página 18, certinho? Leiam com atenção, busquem vídeos na internet que possam estar ajudando vocês, aprimorando o conhecimento. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tia Silmara está com saudades.